Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem ainda não me conhece, Manuel Carlos Soares de Melo. Peço a vocês que, se puderem, até o final do vídeo ou antes do final do vídeo, se inscrevam no canal, deem aquele like, façam seus comentários, ative o sininho de notificação e me ajudem aí a chegar aos 1000 inscritos, né? Hoje eu vou passar para vocês as dicas de alguns jogadores para a rodada 31, né? Falar sobre os score, né? O melhor laterais, melhores meias, né? As melhores chances de pontuações pelos atacantes, laterais, meias, goleiros, em relação aos confrontos. Mostrar para vocês os times que a gente já tem aqui escalados, tá? E os prováveis para os jogos de amanhã. Aí, chegando aí, vamos lá então. Vamos aqui, né, para vocês aí darem uma olhadinha. Eu vou ter que fazer uma mudança aqui de apresentação, senão vocês não vão conseguir ver. Pronto, vamos mudar para cá que fica melhor, tá? Aqui, ó, a gente tem os confrontos. Vamos começar pelos goleiros, tá? Como mandantes, a gente vê que o goleiro do Atlético Goianiense já conquistou 123 pontos como defesas e o Palmeiras já cedeu 127 pontos para goleiros como visitante. O Cuiabá já conquistou 99 pontos e o Flamengo cedeu 121 pontos para goleiros como visitante. O Fábio, né, do Fluminense, já conquistou 86 pontos como mandante e o América cedeu 112 pontos. Eu vejo que para essa rodada, como mandantes, pelo que eu sinto em matéria dos jogos, os melhores goleiros são Fernando Miguel e João Paulo em primeiro lugar. Logo depois, o goleiro do Inter para essa rodada. Por quê? Porque eu não vejo o goleiro do Renan, do Atlético Goianiense, com chance de segurar o SG contra o Palmeiras, né? O Santos, vamos ver como visitantes, o melhor goleiro seria o Tadeu, mas também não vejo que o Tadeu segura o SG contra o Internacional. E depois nós temos o Cavicchioli contra o Fluminense. Também acho que vai fazer muitas defesas, mas não acho que segura o SG. E o goleiro do Atlético Paranaense. Esse sim, o Bento, pode ser uma opção para a rodada. Por quê? Porque vai pegar o Corinthians desfalcado, o Corinthians tem um jogo importante, não, de repente ele pode ser um diferencial. O goleiro do Flamengo, o Santos, né, não conquista tanto pontos como visitante, porque eu também acho que o Cuiabá não vai exigir tanto do Santos, eu acho do Flamengo. Eu acho que ainda para essa rodada os melhores goleiros, os 3 melhores goleiros são o do Internacional, o João Paulo dos Santos e o Fernando Miguel do Fortaleza. Laterais, né? Os laterais, como mandantes, os melhores laterais que já conquistaram pontos são os do Corinthians, tá? E o Atlético Paranaense cede bastante desarmes também para os laterais quando joga como visitante. Os laterais já do Fluminense não tem isso. E os laterais do São Paulo também fazem bastante. Mas os laterais que mais conquistam desarmes são do Curitiba, o que pode acontecer contra o Bragantino. Nessa rodada, né, eu vejo o do Internacional, tanto o Bustos como o René, né, eles fazem 66, já fizeram 66 pontos com desarmes, e o Goiás, ele cede 61 pontos, já cedeu 61 pontos como para desarmes de laterais. A mesma coisa fica bem equilibrada com o Fortaleza. Os laterais de Fortaleza, como desarme, já fizeram 54 pontos e o Avaí já cedeu 57 pontos para os laterais, também como visitante.
O Atlético Mineiro, tá, já fez 57 e o Ceará ofereceu 40. Então é muito pouco e eu não vejo os laterais do Atlético Mineiro para essa rodada assim tão confiantes. Aqui nós temos laterais do Corinthians, né, que são bons para desarmes. Vamos ver aqui agora em matéria de assistência, porque os laterais interessam muito para a gente como assistência. Vamos ver aqui pelo menos para os últimos 5 jogos, não para todos os jogos, né? Nos últimos 5 jogos, os melhores, vamos aqui subir por aqui, se eu consigo mudar aqui, não, eles não mudam. Nos últimos 5 jogos, os laterais que deram mais assistência como mandantes foram os laterais do Cuiabá, os laterais do São Paulo e os laterais do Fortaleza, com 3. Como visitantes, nós temos o Atlético Paranaense e é o melhor como visitante para laterais. Então a gente tem que tomar os laterais do Flamengo como assistência, não estão tão bem nos últimos 5 jogos. Vamos ver agora na totalidade, né, do segundo turno, pelo menos. Na totalidade do segundo turno, a gente vê também que ainda continua sendo os laterais do Fortaleza como mandante os melhores laterais e como visitante a gente continua com o Atlético Paranaense. Vamos ver para todo o campeonato. Eu estou mais mexendo nesses aqui porque é para vocês terem bastante noção dos melhores. Olha lá, o Atlético Paranaense já cedeu 7 pontos em assistência para os laterais adversários como visitante. Então, de repente, né, você tem Rafael Ramos, mas tem Piton que vai jogar pelo Corinthians. De repente, Piton pode ser um diferencial para essa rodada. O Goiás também já cedeu 5 assistências como visitante para os seus mandantes. E o Internacional já fez 3 assistências com seus laterais. Como o Goiás cede bastante também, então René e Bustos também são boas opções. Em relação ao Fortaleza, o Avaí cede pouco, mas já cedeu 3. Os melhores são os laterais, para mim, de Internacional, né? Os laterais do Atlético Goianiense, mas contra o Palmeiras não vejo essa vantagem. Vamos dar uma invertida aqui para ver, ó, os laterais do Palmeiras são boas opções. O Atlético Goianiense já cedeu 3 assistências para laterais, e os laterais do Palmeiras já deram 4 assistências. O Atlético Paranaense já fez 4 também assistências com seus laterais. Então, isso aqui em matéria de laterais, eu acho que está bom para a gente dar uma olhada. Em matéria de assistência, em matéria de desarme, nós já falamos, né, que os laterais do São Paulo, né, os laterais do Fortaleza e laterais do Internacional, para mim, como visitantes, como mandantes, são os melhores para a rodada. E como visitantes, nós temos os laterais do Palmeiras, do Botafogo e do Flamengo, também aqui do Bragantino, que provavelmente Luiz Cândido. Vamos agora para os zagueiros. Os zagueiros com maior desarme, tá? Vamos aqui só ver no segundo turno. No segundo turno, os zagueiros nem tem nada para zagueiros no segundo turno. Olha que falha deles aqui, hein? Então aqui, ó, o segundo turno, para o campeonato, os zagueiros com maior quantidade de desarme como mandantes,
são os zagueiros do Corinthians. Aí nós temos os zagueiros do Santos, o maior que é o Baumerman, que é um dos zagueiros que tem muito desarme pelo Santos. Aí nós temos aqui do Internacional, que Mercado é um dos zagueiros que mais tem, mas não vai jogar, então vamos ficar na onda do Rodrigo Modelo e do Vitão. Aí nós temos os zagueiros do Fortaleza, né? Mas aqui nós temos o Tite, né? O Baumerman já deu que não está provável. Os zagueiros do São Paulo, que normalmente é o Diego e o Léo, fazem muito desarmes. Como visitantes, os zagueiros com maior desarmes são Thiago Heleno e Pedro Henrique, pelo Atlético Paranaense. E aí nós temos o Murilo e Gustavo Gomes pelo Palmeiras, como nós temos Vitor Cuesta também aqui pelo Botafogo. E o São Paulo cede muito desarmes também para zagueiros, como o Atlético Paranaense Atlético Mineiro cede muito desarmes para os seus adversários. Já o Fortaleza segue também bastante desarmes, 96, como o Internacional também cede bastante desarmes, mas os campeões de desarmes que cedem desarmes para zagueiros são Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Meias, em matéria de assistência, os que têm mais assistências são os zagueiros do Fluminense. Depois nós temos zagueiros, os meias do Internacional. Vamos até ver quem são os meias votados, né? Aí você tem Maurício. Aqui é Alan Patrick. Maurício e Alan Patrick é bem equilibrado, né? Então a gente tem que ver aí quem está no jogo é o Johnny e o Maurício. Eles já conquistaram 7 assistências durante o torneio. E o Atlético e o Goiás já cedeu 5 assistências para os meias. Como mandantes, o Palmeiras, que é Scarpa, né, não pode faltar, foi o que mais conquistou assistências pelo campeonato. E não, o que mais assistência foi o Flamengo. O Palmeiras vem em segundo lugar e depois vem o Goiás em terceiro lugar e em quarto lugar o Bragantino. Como mandantes, o Fluminense vem em primeiro lugar, só que o América não cede muito, tá? Cedeu 5 no campeonato, assistências para os adversários. O que mais cede é o Avaí, Ceará, Bragantino e Juventude. São os que mais cedem assistências para os adversários, como visitantes. Né? Logo depois, numa categoria média, vem Botafogo, Goiás e América. E os que mais fazem assistências são Fluminense, Corinthians, São Paulo e Internacional. Invertendo, né, como visitantes, Flamengo e Palmeiras. E os que mais cedem, Atlético Goianiense, Curitiba, São Paulo, Corinthians, Cuiabá e Fortaleza. Vamos aqui para atacantes. Os atacantes que mais conquistam gols não, assistências, são os do Internacional, Fluminense, Fortaleza, aí vem Curitiba e Atlético Goianiense. Os que mais cedem assistências para atacantes são o Juventude.
Logo abaixo vem o Ceará, Avaí, Atlético Paranaense e Goiás. Como visitantes, os que mais conquistam assistência são os atacantes do Flamengo, do Goiás e do Palmeiras. Agora vamos para o que mais interessa, que são gols. Como mandantes, os times que mais fazem gols como visitantes, como mandantes, são Fluminense, Atlético Mineiro, Curitiba, Santos, São Paulo, Internacional. E os que mais cedem, Juventude. Marcos Leonardo, para essa partida, é sensacional. Avaí, então nós temos Pedro Rocha, Moisés, Sacha, Juninho Capixaba, Brits, tudo excelente para essa rodada. São os que o Avaí já cedeu 24 gols como visitante. Aí logo depois vem Bragantino contra Curitiba. Talvez Alex Manga pode ser um diferencial para essa rodada. Atlético Paranaense também já cedeu 22 gols como visitante. Aí vem Ceará, também cede. Hulk, se jogar, excelente opção. Botafogo cede também, já cedeu 20 gols como visitante. Luciano Caleri, ótimas opções. Goiás já cedeu 18 gols como visitante. Então, Internacional também tem suas vantagens. Agora o América cedeu 15, tá? Então também Cano, boas opções. Se a gente inverter aqui, vamos ver. O Cuiabá já cedeu 24 gols como visitantes e o Flamengo como visitante já fez, como mandante, e o Flamengo como visitante já fez 24 gols. Então Marinho, Everton, Cebolinha pode ser ótima opção, mesmo o Mateusão que joga muito bem. Então vamos aqui para os prováveis. A gente vai ter aqui, por enquanto, até este momento, tá? O time do Flamengo da seguinte maneira: Mateusão, Everton Ribeiro, Marinho, Vitor Hugo, Vidal, Diego. A defesa tá razoavelmente boa, então acho que dá para segurar o SG, né? Principalmente com o Diego, que joga mais recuado. Tá com Ayrton Lucas, Guilherme Vareta. Esse aqui, Varela, né? Esse aqui eu não conheço, né? Acho que é a primeira vez que ele jogou. Fabrício Bruno e Pablo. Então, eu acho que a defesa que está aqui, o meio de campo que está aqui, segura o Cuiabá. Vamos ver quem é que está suspenso. Thiago Maia e Gabriel estão suspensos. Então, Gabigol não entra. Tem que ver se Pedro vai estar relacionado e entra no segundo tempo. O Cuiabá não tem ninguém suspenso, vem com o seu time de praxe. Corinthians e Atlético. Aqui tá dando Yuri. Eu não vi o Yuri Alberto como provável ainda no Cartola, tá? Mas tá com Vital, Adson, Juliano, se eu não me engano tá Cantídio, não tá Fausto Vera, devem ser substituídos. Rony, Piton, Rafael Ramos, Bruno Mendes e Raul. A defesa do Corinthians, ela para jogar em casa tá razoável. Se Cantídio jogar, dá para segurar. Só que aqui tá dando Cássio. Lá não tá o Cássio como provável. Cássio não está lá. Não, provavelmente não vai estar nem no banco.
O Atlético Paranaense está vindo com todo mundo, né? Pelo menos até agora, só está o Thiago Heleno, que está suspenso. E no Corinthians nós temos Gil suspenso. Então vai vir com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nino Hernandes, Vinícius, Hugo Moura, Eric, Davi Terans, Agostinho Canóbio, Vitinho e Vitor Roque. Não vi todos esses prováveis lá, mas o Atlético, se vier com esse time, é muito difícil o Corinthians segurar o SG. Internacional, nós temos nenhum jogador suspenso e também nenhum jogador suspenso pelo Goiás. Internacional vai vir numa linha de 4-3-3, sendo Busto, René, Vitor e Rodrigo Modelo, Lisiero, Pena, Carlos Pena, Johnny, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. O Johnny ou o Maurício, provavelmente um dos dois devem ser substituídos no segundo tempo pelo Alan Patrick. Normalmente troco o Johnny e mantenho o Maurício. Eu acho que o Johnny tem mais potencial do que o Maurício pelo cartomante, tanto pelo Cartola, mas gosto mais do jogo do Maurício. Aqui, é claro, essa defesa ela é muito forte quando joga também o mercado. Vamos ver se com o Rodrigo Modelo vai ser. O Edenilson vai jogar, não é o Lisiero, porque eu vi Edenilson provável no Cartola. Aqui a nossa maior preocupação é se Marquinhos Gabriel vai jogar ou Luan Dias. O resto é um time duro, mas dentro de casa acho que o Internacional papa e segura o SG. São Paulo está vindo no 4-4-2, tá? Eu acho que Miranda volta jogando, entra jogando, né? Igor Vinícius não está provável, mas também deve entrar jogando. Vai ser um jogo duro, porque o Botafogo tem praticamente completo. Fortaleza e Avaí, né? O Fortaleza deve vir com Robson, não sei se ele entra no início, é capaz do Crispim entrar jogando, tá? Moisés vai entrar jogando, tá? Porque já está provável. Nós temos aqui Pedro Rocha, que eu acho que para esse jogo contra o Avaí pode ser uma ótima opção de atacante, né? Não corre o risco de você perder o Moisés. Tanto ele quanto o Thiago Galhardo, para mim, são ótimas opções para essa rodada. Aqui vai mudar, porque vai entrar o Brits, o Juninho e o Tinga. Então o Brits vai fazer a zaga. Com isso o Brits não é tão importante na zaga do Fortaleza, porque se ele vai fazer zaga, ele não vai subir para dar apoio para a lateral. A gente pode pensar em trocar ele, não usar o Tinga, usar o René, o Bustos, ou mesmo jogar Samuel Xavier se quiser fazer uma aposta diferente. Felipe Jonas também pode ser uma aposta diferente para essa rodada. Atlético Mineiro e Ceará. Deixa eu falar aqui, né? O Avaí, né? Vem de solo e tal. A única dúvida aqui é o Lucas Silva, né? Ou o Pablo Diego, que pode vir para o jogo. Atlético Mineiro e Ceará. Hulk ainda não está provável. Christian Pavon e Ademir também não estão prováveis. E Zarate e Nacho também ainda não estão prováveis. Então a gente não sabe quem vem. Quem está lá é Keno e o resto do time continua. Com exceção que vai entrar no gol Rafael, né? Everson está suspenso. Então vamos ver como se comporta
esse goleiro. Nós temos Vina e Steve Mendonça suspenso pelo Ceará. Então a chance de vitória do Atlético é muito grande, principalmente se Hulk, Inácio ou Zaratio jogar. Se não vier Nacho e Zaratio junto. Então fiquem de olho, né, para ver se ele entra disponível amanhã, porque é uma boa aposta para a rodada. Fluminense e América. Fluminense, né, está com dúvida somente aqui se vai entrar Caio Paulista ou Cristiano, mas acredito que vai vir com Caio Paulista porque ele está provável lá no Cartola. O resto do time está completo. Natan jogando, a força do Fluminense melhora muito, com isso Cano, Arias e o mesmo próprio Natan pode ser boas sugestões para essa rodada. O América vem com dúvida em Danilo Avelar e Marlon, como vem em dúvida com Iago Maidana e Ricardo. O restante do time continua vontade. Difícil. Juninho, Felipe Azevedo e Everaldo podem ser opções diferenciadas contra o Fluminense, que o Fluminense se abre muito, Everaldo corre muito, Felipe Azevedo faz muito, e nos contra-ataques, de repente, pode fazer um gol aí no Fluminense. Curitiba e Bragantino. Curitiba com seu time completo, Alex Manga, pelo que o Bragantino cede, pode ser uma opção diferente para essa rodada, tá? Porque o Bragantino cede bastante gols para os atacantes adversários, como até o Fabrício Daniel pode ser boa opção, Botila também, tá? Mas eu tivesse que apostar, apostaria no Alex Manga. Do Bragantino nós temos em dúvida se Léo Ortiz joga e se o Kelvin joga. Pode ser Ramon, André Hurtado, como aqui pode ser o Realp. Atlético Goianiense e Palmeiras. O Atlético Goianiense, a única dúvida aqui é o Shailon ou o Jorginho, que deve entrar, tá? O resto do time está completo, vai vir no 4-4-2. O Palmeiras joga com o seu time elenco fechado, tá? A Mike é uma opção para mim excelente, quem puder. Eu trocaria Marcos Rocha, deixaria Mike numa das laterais, que provavelmente eu devo fazer isso agora que eu sei que Brits vai jogar como zagueiro e não como lateral. Provavelmente eu vou colocar o Mike em uma das minhas laterais, porque tem atacado, tem dado assistência e estou correndo para fazer gol. E pode ser uma ótima opção para o Atlético Goianiense, que deve vir para cima do Palmeiras, tá? Com isso deve se abrir lá embaixo. Então Rony, Dudu, Scarpa e Mike são opções maravilhosas para essa rodada. Nós temos suspensos pelo Atlético Goianiense o Ayrton Moisés, o Baralha e o Jefferson. Pelo Palmeiras, nós temos só o Acuesta que está suspenso. Eu não passei para vocês aqui também. Bragantino tem o Aderlan e Curitiba tem o Tony Anderson suspenso. O Fluminense não tem ninguém e o América tem o Aloísio suspenso. Santos e Juventude. Santos, Soteldo com certeza contundido, né? Vamos ver aqui, mas lá, Soteldo lesionado, Nathan Santos suspenso, pelo Juventude só o Kelvin que está lesionado. Então vamos jogar com Lucas Braga, Ângelo, Luan e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, eu acho que para essa rodada é indispensável ele, tanto ele quanto o João Paulo são as melhores opções. Se alguém quiser apostar na zaga, aposte no Baumerman, que é um dos zagueiros que tem
mais desarmes pelo Santos, tá? Tem vários desarmes. E se alguém quiser fazer um diferencial também, apostar aí no Felipe Jonas. No meio de campo do Santos não vejo ninguém bem, né? E aí, a não ser que você queira apostar no Luan e acreditar que ele faça algum milagre. Pode até ser que contra o Juventude ele acerte de novo aqueles gols que ele acabou já fazendo no Santos, assistência. Mas Marcos Leonardo e João Paulo, para mim, são as melhores opções do Santos. E aí, agora vamos aí para os nossos times. Aqui é o nosso time 3, tá? Que em matéria de avaliação, deixa eu ver, tá razoável. Como eu fiz algumas apostas aqui, né? Eu estou apostando aqui no Luciano, estou apostando no Marinho contra o Cuiabá. Fiz umas apostas diferentes nesse time. Como esse time não está disputando agora, nesse momento, nenhuma liga de mata-mata, eu posso tentar fazer alguma coisa diferenciada e tentar pontos. Apostei no Lucas Sacha, tá? Porque eu acho que ele tem uma boa opção, ele faz gols, dá algumas assistências, então eu acho que é importante para mim, ainda mais ele jogando essa semana com o Avaí. Então, Luciano contra o Botafogo pode ser opção de gol dentro do Morumbi. E o Marinho muito rápido, a defesa do Cuiabá, mesmo jogando em casa, vai ter que correr muito com ele, com o Everton Cebolinha. Vidal deve também jogar ali na frente com o Mateusão. Então eu acho que com Vidal, Cebolinha e Marinho, chances de gol do Marinho é grande, né? Aqui eu vou colocar meu capitão, o Marcos Leonardo, e salvar. Vamos agora para o nosso time 2, tá? Esse time 2 eu ainda vou escolher quem eu vou colocar no lugar do Mercado, mas provavelmente eu devo entrar com o Rodrigo Modelo, porque eu estou confiante no SV do Internacional, porque joga em casa, né? Mas podia ser Fabrício Bruno, podia ser o Fabrício Bruno, como podia ser o Pablo também, que é uma opção muito boa contra o Cuiabá também. Aqui eu coloquei João Paulo, apostei no Mike aqui, né? Porque eu sei que o Mike vai jogar como atacante, não como lateral. No Gustavo Scarpa, Patrick e Luciano, de novo, estou acreditando em gols do Luciano, do Patrick. Se amanhã aparecer Hulk, Nacho, Hulk, Zaratio, esse time pode ter mudanças. Então, tudo vai depender, porque eu acredito que com o time que está jogando sem Vina e sem Mendonça, o Ceará não aguenta o Atlético Mineiro. Então, é uma opção que eu posso mudar aqui. Para mim, Cano, dentro do Maracanã, tem tudo para fazer gol, como o Marcos Leonardo na Vila vai também tudo para fazer gol. Minha defesa, eu estou pagando para ver no Santos, no Palmeiras, no Internacional e fiz uma aposta no Juninho Capixaba aqui. Vamos salvar. Vamos importar aqui o nosso time 1. Esse também é um time que não está disputando ligas agora, não está em nenhuma liga de mata-mata. Esse aqui eu já coloquei o Hulk aqui, independente se ele for jogar ou não, e deixei o Marinho na minha reserva. Coloquei de novo o Soteldo, porque a maioria está colocando Cano e outros, né? Mas eu vejo o Soteldo com melhor chance de... O Marcos Leonardo com melhor chances de gol.
até do que esses. Agora a Hulk é uma opção que dá para pensar contra o Ceará dentro de casa, ainda mais com a falta. Então, de repente, pode ser feita uma mudança de última hora de capitão. Aqui eu tinha colocado o Birks, já vou tirá-lo, porque eu sei que ele vai jogar de zagueiro, e vou entrar agora com outro, né? Vou apostar no Bustos nessa lateral. Já que eu estou com Pablo aqui, eu posso vender e aqui entrar com outro, né? Eu posso entrar com o Vitão. Então eu vou fechar aqui uma dupla do Internacional, um trio do Fortaleza e manter o João Paulo, porque eu acho que o Santos segura o SG nessa rodada. Vamos salvar. Importar o nosso time, que é o time praticamente que meu amigo do Cartola 23 fala, 880, o meu time de tiro curto, meu time para mata-mata. É um time também que é tudo ou nada. Eu fechei Internacional com Alemão e Jone, tá? Aqui eu tô pensando muito se eu ainda não mudo ele pro Maurício e aqui pro Pedro Henrique. Então pode ser que amanhã eu faça até essa mudança. Coloque Pedro Henrique e Maurício aqui. É uma opção que tá me agradando muito, que tá mexendo muito em eu colocar esses dois jogadores, tanto o Maurício quanto o Pedro Henrique. Pedro Henrique tem uma velocidade muito grande e pode surpreender o Goiás nos contra-ataques, né? O alemão vai ser bem marcado e a mesma coisa acontece com o Maurício. Então isso aqui é uma possibilidade de mudanças que eu vou ter. Arias e Cano eu vou manter e Patrick e Luciano nesse time eu vou manter. Aqui coloquei Cano como capitão. Vocês veem aí que tá, o time não custou muito, tá? Um time que foi até barato. E aí eu tenho o nosso time de valorização. Esse time de valorização eu ainda devo dar uma melhorada nele, porque ele foi muito bem na rodada. Vocês podem ver que eu não estou aqui para valorizar. Por quê? Porque dos 4 times que eu pus para mata-matas na rodada passada, ele passou no mata-mata, mesmo sendo um time de valorização. E passou bem, não é que passou assim, não, passou bem, com muita pontuação. Os nossos times foram muito bem em pontuação na rodada passada. Depois eu vou postar eles lá no Instagram e no Facebook, no Twitter. Nós passamos de 100 pontos em todos os times praticamente. Então ele foi bem. Então ele vai estar disputando o mata-mata. Então eu devo ainda dar uma melhorada, que eu estou com o trio do Internacional, o trio do Fluminense, do Fortaleza, mas eu devo dar uma mexida aqui, tá? Eu acho que Patrick, eu posso trocar o Patrick, né? Vai depender do Atlético. Aqui eu posso trocar o Marinho, ou mesmo trocar o Cano. Então isso aqui é um time que ele é provisório. Amanhã, quando eu tiver mais bases ou que o Cartola abra os jogadores que vão estar disponíveis, se liberarem o Atlético Mineiro, eu devo fazer uma mexida, tá? Porque eu acho que o Hulk vai surpreender nessa rodada contra o Ceará. Então eu posso fazer uma mexida. Eu não estou com muita vontade de mexer no Marinho, mas conforme for, vou pôr o Hulk aqui e o Marinho vem para minha reserva. Então esses são os times que eu montei aí pro canal. É claro que amanhã eu vou dar uma olhada
para ver se tenho que mudar alguma coisa. Vou postar eles também aí, ó, no Instagram, tá aqui para vocês verem aí na frente do painel, tá? Tanto o Twitter quanto o Facebook. Nós estamos aqui, ó, para vocês verem, né? Eu estou na competições, ó, então o time 2 está disputando já as oitavas e o time de valorização também está aqui disputando. Então nessas aqui eu não posso brincar, porque essas aqui tem aqui uma graninha para os campeões aí. Então vamos aqui para o nosso time de Cartola Express. Hoje eu vou montar dois times. Como a gente ganhou uma graninha aí com o time da rodada passada, vamos aí montar dois times para essa rodada, para ver se a gente ganha mais um dinheirinho aí. Eu brinco aqui, mas quem quiser, claro, pode apostar valores muito maiores, né? Eu brinco nessa baratinha de 47 centavos, mas para ter os times para vocês. Vamos lá. Esse aqui eu vou fazer um bem bolado com o Fortaleza, Fernando Miguel, Juninho Capixaba, eu vou de Sacha, e aqui na frente tá dureza, né? Thiago Galhardo, Moisés ou Pedro Rocha. Sabe quando você tá com um sexto sentido? Eu acho que eu vou de Pedro Rocha. E aqui vamos para o Internacional. Eu vou com Bustos, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. É um time diferente. Não se assustem. E aqui vamos ver. Eu vou com Vitão. E vamos ver aqui o que sobra em todos. Gustavo Scarpa no meio. Não, aqui entrou Gustavo Gomes. Vou apostar no do Santos. E aqui eu vou apostar no Gustavo Scarpa. Fiz um time bem ousado. Então nosso time ficou bem ousado, tá? Com Fernando Miguel, Vitor Eduardo, Vitão, Eduardo Balmerman, Bustos, Juninho Capixaba, Maurício, Gustavo Scarpa, Lucas Sacha, Pedro Henrique, Alemão e Pedro Rocha. Ficou um time bem ousado. Agora vamos fazer um time aqui pensando em pontuação. Aqui, João Paulo. Aqui eu vou de René. Juninho Capixaba do outro lado. Não, não vou não. Vou de Mike. Vou de Mike. Aqui na zaga
Vou de Pablo, do Flamengo, e Tite, do Fortaleza. Então, ó, tô apostando SG de todo mundo aqui. Meias, Gustavo Scarpa, Patrick, Lucas Sacha. No ataque, aqui eu vou apostar no Caleri, no Cano, no Marcos Leonardo. Se a gente for bem, vamos ganhar uma graninha. Quer dizer, pelo menos eu, né? Para poder jogar mais aí até o final da temporada. Ainda temos pelo menos mais dinheiro para mais 5. Se eu ganhar mais um pouquinho, eu consigo terminar a temporada com vocês aí e os nossos times. Senão eu tenho que colocar mais uns trocados para fazer. Então assim ficou os nossos times do Cartola Express para a rodada. E uma boa sorte aí a todos, né? Que a gente possa ter uma boa rodada 31 e um bom final de semana a todos. Amanhã devo estar mandando aí os vídeos dos mais prováveis. Não esqueça, se inscreva no canal e ajude a chegar pelo menos aos 1000 inscritos. Um abraço.